Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que Deus abençoe, que Deus fale em cada coração, através desta leitura. Que Deus dê sabedoria. Que Deus ilumine os caminhos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Dá-me discernimento para me ler a palavra e exortar. Meu Deus e meu Pai, passa com teu poder, curando e libertando, desfazendo todo o mal que circula esta nação. Manda anjos com espada de fogo circulando a minha família, circulando o teu povo, guardando e protegendo, livrando de todo o mal. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vou ler a leitura aqui que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Que diz assim: Paulo disse a Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Chegará tempo que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, e buscarão mestre que lhe diga apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Desse jeito, o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo que ia chegar esse tempo, e nós estamos nele, que as pessoas estão desse jeito. Eles buscam mestre que ensina coisas que agradam a eles, os seus próprios coração. O ensino verdadeiro. O que agrada a Deus, muito se desvia para não ouvir. Deixa de dar ouvido à voz de Deus, para dar ouvido à voz de homem, que ensina ao contrário, coisa que agrada o coração deles. O apóstolo Paulo estava profetizando, dizendo, novamente, pois virá o tempo em que as pessoas, o apóstolo Paulo que estava profetizando, apóstolo Paulo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, viu? Chegará tempo que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos, e buscarão mestre que lhe diga apenas aquilo que agrada seu coração. E aí, minha gente, o que será? O que será desse tipo de gente? Desde o começo da criação, que está os ensinamentos aí. A Bíblia está aí.
Toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, o apóstolo Paulo diz. Na Bíblia está escrito, o que nós devemos fazer e o que não deve fazer. Não fique com historinha de os mandamentos de Deus foi abolido, a lei de Deus foi abolida. Na Bíblia está escrito tudo que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Está escrito na Bíblia. Deus deixou a Bíblia. Examinai as Escrituras, Jesus falou. Examinai as Escrituras. São elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. Quando ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus, porque aqui muitos negam o que está escrito. Eu digo para vocês, meus irmãos, minha gente, eu digo para vocês, é tempo de se acordar. É tempo de despertar para um mundo melhor. É tempo de se despertar para um mundo melhor. É tempo de se despertar para uma nova vida. Quando Jesus falou, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Não é aqui na terra, não. Nós temos que lutar, batalhar, para receber esta vida com abundância que o Senhor Jesus prometeu, que é lá no céu. Porque aqui no mundo é de aflições, que ele diz, no mundo tereis aflições. É por isso que muitos não lê a Bíblia e não dá ouvido o que Deus diz, vai dar ouvido o que o mestre dele estão ensinando. Deixe de dar ouvido o que Deus ensina, que Jesus ensinou, que a Bíblia ensina para dar ouvido o que o mestre deles ensina lá, que nem Timóteo estava falando. Paulo falou para Timóteo, que era de vir um tempo, né? Esse tempo nós estamos. As pessoas deixam de dar ouvido à voz de Deus, para dar ouvido à voz de mestres. Surgiram falsos mestres, falsos cristos. Jesus falou, surgirá falsos mestres, falsos cristos. Grandes sinais e grandes prodígios enganarão muito. Aí a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus. Se ouvir a minha voz, não endureça os corações. Crê em Deus e crê também em mim. Porque na casa de meu pai há muita morada. Como é que a pessoa vai vencer? Se deixa de crer em Deus para crer no homem. Neste mundo é aflição. Jesus falou, mas tenha bom ano, eu venci o mundo, eu vim para dar vida e vida com mudança. O diabo veio para matar, veio somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com mudança. Essa vida com mudança não é aqui. É lá no céu, porque no mundo tereis aflições. Lê a Bíblia e observe com atenção o que Deus está falando. Não vai ensinar de outro jeito, não. Porque tem muito que diz, Jesus veio para dar vida, para vida com abundância, e aqui é só de sofrimento, é só de sofrimento. Muitos não creem que Deus existe. Se Deus existisse, não estava acontecendo isso no mundo.
Está acontecendo isso no mundo por quê? Por que está acontecendo isso no mundo? Porque as pessoas não dão ouvido. Não dão ouvido à voz de Deus. Se ouvir a minha voz, não endurece os corações. Não dá ouvido à voz de Deus. Deus deixa as ordenanças para a pessoa viver, ter vida, e a pessoa procura outro lado. Quem faz o mal na vida da pessoa é a pessoa mesmo, não é Deus que está fazendo. Neste mundo sabe que vai sofrer, passar por sofrimento, por decepção, vai passar por dor aqui neste mundo. Por quê? Jesus falou que no mundo tereis aflições. No mundo. Porque o diabo anda de redor 24 horas caçando quem possa tragar. Deus ensina os ensinamentos de um jeito e as pessoas vão e viver do jeito que os falsos mestres ensinam. É desse jeito. É desse jeito. O sofrimento quem busca é a pessoa. Mas se você se acordar, se despertar, Deus vai fazer milagres acontecer na sua vida. Deus vai fazer. Ele diz assim, olha, pois virá o tempo em que, apóstolo Paulo falando, Paulo disse a Timóteo, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhe diga apenas aquilo que agrada seu coração. É isso. Ele já estava profetizando, o apóstolo Paulo, que ia acontecer essas coisas. Nós estamos vendo. Mas eu digo para vocês, minha gente, Jesus falou, eu estou falando, buscar o Senhor enquanto a terra. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu mau caminho, porque ele é rico em perdoar. Assim como a chuva cai do céu e não torna para lá, assim é a palavra do Senhor, não tornará vazia. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Não é homem, não é falso mestre, não é ninguém. É você ler a Bíblia com atenção, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Quando você lê a Bíblia e vive por ela, você está no caminho certo, né? Porque a Bíblia fechada é um livro. Mas ela aberta é a boca do Senhor falando. Amém? Glória a Deus e aleluia. Que Deus abençoe a todos. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz, sabedoria, longe vida. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos, que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um, através da santa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia.